Graças e paz, queridos. Amém. Ixi, não gostei do microfone, viu? Tá bom. Amém. Deixa eu ligar aqui só um minutinho. Amém. Então vamos para o momento da nossa palavra. Queria que trouxesse minha água, por favor. Se for de coco, melhor ainda. E hoje nós vamos falar desse tema que é tão importante para a igreja. Eu acho um tema desafiador e um tema que a igreja ela precisa de fato amadurecer, que é a questão de finanças. Nós precisamos amadurecer porque nós somos mordomos do Senhor na casa dele. Amém? E eu intitulei essa mensagem com o título Sabedoria Financeira, Fidelidade com Propósito. Sabedoria Financeira, Fidelidade com Propósito. Que você abre isso aí, sua Bíblia, em Lucas 16, 10. Amém? E diz assim: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Até aqui. Mediante a palavra, eu vou estar lendo os versículos. Como nós estamos falando sobre finanças, então todos vão ser voltados para as finanças. Então, esse texto eu achei ele muito interessante para mim e para você, porque começa falando da fidelidade com o Senhor. E eu coloquei aqui o que é ser fiel. Ser fiel significa ser leal, firme no cumprimento de promessas e coerente com valores, ações ou pessoa, mesmo diante de dificuldades ou tentações. Mesmo diante de dificuldade ou tentações. Então, ser fiel vai além dos nossos sentimentos. E eu e você, financeiramente falando, nós precisamos permanecer fiel ao Senhor. Nós não podemos estar com as nossas emoções, muitas vezes não estamos legal, o que é que acontece? Não vou dizimar, não vou ofertar, estou chateado com Deus, mas nós não podemos nos basear na nossa alma. Por quê, queridos? Eu coloquei aqui, a fidelidade fala muito sobre quem a pessoa é. A fidelidade fala muito sobre quem a pessoa é. E Deus, ele conta com pessoas fiéis. Deus procura pessoas fiéis para que possa administrar as finanças, o seu dinheiro de uma forma certa. E o primeiro ponto que eu coloquei aqui foi: tudo vem e pertence a Deus. Tudo vem e pertence a Deus. Abra lá em Salmos 24, versículo 1. Salmos 24, versículo 1. Diz o seguinte: do Senhor é a terra e tudo o que nela existe. Do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Quando temos esse entendimento, tudo muda na nossa mentalidade. Passamos a entender que nossa vida financeira está literalmente ligado aos céus. Por quê, queridos? Muitas pessoas às vezes acreditam que o financeiro não tem a ver com o céu. Tem sim. Deus, ele me chamou e te chamou para ser mordomos na casa dele. Então, nós precisamos entender que tudo vem dele e tudo tem que voltar para ele. O mundo pertence ao Senhor. E eu acredito que o problema de muitos cristãos hoje é porque eles só sabem viver no mundo natural. Eles só sabem viver e entender o mundo natural.
Um exemplo disso, bem claro para mim e para você, estou falando de cristão, pessoas que conheceram Jesus. Você sabia que tem pessoas que elas acham que não vão morrer? Tem pessoas que acham que não vai morrer. Ela é cristã, o que é que acontece? Mas ela fica vivendo uma vida à toa. E nós temos prazo de validade. Eu e você, nós temos prazo de validade. Você sabia disso? Eu até disse, você costuma dizer, né? Que eu não vou morrer. E você é arrebatado. Eu digo, eu quero ser arrebatado, eu não quero morrer não. Jamais. Mas nós precisamos ter essa consciência. Por quê, queridos? Quando eu e você, nós temos a consciência que nós vamos passar, que estamos aqui de passagem, nós não estamos ligados nas coisas terrenas. Vamos viver sim, aqui no mundo, mas entendendo o propósito pelo qual Deus nos chamou. E por que tudo vem dele? É interessante, se você se perguntar, eu acredito que você já passou pelo momento de ficar desempregado. E a primeira coisa, quando uma pessoa vai procurar emprego, o que é que ela faz? Eu vou orar para Deus abrir as portas. Não é isso? Quem nunca fez isso? Eu mesmo já fiz. Quando eu fiquei desempregado, Senhor, eu vou orar, vou jejuar para Deus abrir as portas. E fazer também o meu papel, né? Porque muitas vezes o que é que acontece? As pessoas elas querem, elas dizem, não, mas olha, eu vou fazer um concurso. Ou vou passar numa entrevista de emprego. Assim, ela não se prepara. Ela chega, vai para uma entrevista de emprego, ou vai de qualquer jeito, ou vai desarrumado, ou leva um currículo despreparado. Só que tem pessoas, queridos, que estão mais preparados. E Deus, ele é justo. Deus, ele não é injusto. E nem concurso é a mesma coisa. Tu diz, não, eu vou estudar, não, mas eu vou passar, que eu sou cristão, Deus é bom. Não, não é assim que funciona. Você precisa se dedicar, você precisa estudar e orar. A oração, ela requer de mim e de você uma oração. E Deus, ele nos entrega Deus, ele entrega recursos para administrarmos. O pastor já pregou sobre isso. E um dos recursos que ele nos entrega, a mim e a você, é o nosso salário. Você recebe um salário, você recebe dinheiro. Então Deus, ele te dá esse dinheiro para que você administre e de uma forma sábia. E muitas vezes o que a gente observa é que as pessoas elas não estão administrando de uma forma sábia. Mas na frente eu vou falar sobre isso. Então, queridos, Deus, ele valoriza a organização. E você pode se perguntar, Senhor, como posso administrar melhor aquilo que o Senhor colocou em minhas mãos? Nós precisamos pedir a sabedoria do Senhor. Enquanto que você recebe, para que o Senhor esteja lhe direcionando. E a Bíblia, ela nos mostra que Deus é um Deus de ordem. Abra lá em 1 Coríntios 14, 40. 1 Coríntios 14, verso 40 diz o seguinte: mas tudo seja feito com decência e ordem. Mas tudo seja feita com decência e ordem. Então Deus, ele me observa e te observa na organização. Como você administra seu dinheiro? Assim que você recebe, o que é que você faz? Então Deus, ele me observa e te observa. E o segundo ponto que eu coloquei aqui, e eu acredito que vou me deter mais nele, é Deus, então, seja organizado. Seja organizado. E isso também se aplica às finanças. Por quê? Uma pessoa organizada, eu coloquei aqui, primeiro, ela sabe quanto ganha. Uma pessoa organizada, ela sabe quanto ganha. Qual é a renda mensal? Você precisa ter consciência de quando você gasta no mês. Então, só uma pessoa organizada que tem essa característica. Porque tem pessoas que não sabem quanto ganha e não se organiza. E vai gastando, vai comprando.
E Deus, Ele quer que eu e você, nós possamos ser organizados nesse sentido. Você precisa ser sincero com você. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes tem pessoas que ganham X e gasta 2x. Então a pessoa dessa é uma pessoa desorganizada. 2, sabe quanto gasta. Faça uma planilha das suas contas fixas mensal, para você não ultrapassar o valor do seu salário, ficar liso. E o pior ainda, devendo. Queridos, eu e você, preste atenção nisso. Eu e você, nós honramos o Senhor com as nossas finanças e com as nossas posturas financeiras. E o que é que acontece? Às vezes a pessoa ganha 1.000 e ela gasta 2.000. É um descontrole terrível. Não sabe quanto ganha, não sabe quanto gasta e vai gastando. Aí o pior, quando recebe, começa a pagar, paga, e o pior, fica liso e devendo. Você vai ficar, primeiro que profissionalmente você vai ficar desmotivado. Quem gosta de trabalhar sem receber? Para ficar liso? Os solteiros. Vai levar a namorada para chupar um picolé, não tem como levar, porque não tem dinheiro. Já saí com solteiros uma vez, e quando a gente foi para fazer uma continha, nós precisamos fazer uma planilha. Eu faço uma planilha, eu faço isso. Eu tenho meus gastos fixos, água, luz. Eu não coloquei aqui para não expor, né, minhas finanças, deixe ele. Mas eu tenho uma planilha no meu computador. E lá está as contas fixas. Tal mês eu tenho isso. Então, se eu ganho tanto, aí eu já somo. Então, já vai dar tanto esse mês. Aí tem o cartão de crédito. Aí o que é que eu faço? Até a fatura do cartão de crédito eu trago para a minha planilha. E coloco quantas vezes eu estou devendo o cartão de crédito. Aí quando vai ter eu boto 2/3. Eu faço igual o cartão, 3/3. Aí eu vou eliminando. E o pior é que tem gente que é assim. Elimina, vai eliminando. E quando elimina, que liberou o terceiro, já compra de novo. Aí diz, oxe, eu vou comprar, que mês que vem eu estou liberado já. Vê? Isso é uma pessoa descontrolada, queridos. E nós precisamos ser controlados nas nossas finanças, porque através das nossas finanças, nós honramos o Senhor. Às vezes está devendo até os irmãos da igreja, aí fica se escondendo, deixa até de ir para o culto. Porque vai encontrar o irmão e o irmão vai cobrar. Vê que coisa feia. Tem um cobrador na porta, direto lá na tua porta, batendo, cobrando. Então assim, você precisa ser uma pessoa organizada. Até hoje eu não fui, pastor Josemildo. Pois a partir de hoje você está vindo para as quartas de finanças por conta disso. Para você aprender a administrar as suas finanças. Então hoje, quando você chegar em casa, já pega lá o que você está devendo e já começa. Devo isso, é tanto, devo isso. E seja sincero com você. Não tapeie. Não tem essa de 30 ali na Natura, tem essa de 30 ali de CA1, não. Você tem que colocar tudo para você ver de fato quanto você está devendo e quanto você ganha. Aí você vai saber se você pode gastar ainda ou não. Outra coisa, queridos, que eu acho primordial para mim e para você é planejar. Nós precisamos planejar. O que você quer fazer? Vai construir? Vai mudar de carro? Reformar a casa? Vai viajar? Deve existir um planejamento antes, para ver se seu salário, mediante ao que você deve, vai sobrar e você pode fazer. Muitas pessoas quebram a cara aqui, porque não calcula, não planeja, mas faz. Aí de repente, quando começa a fazer, por exemplo, uma reforma, e geralmente é assim, você acha que vai gastar tanto, e de repente você não gastou tanto, passou do seu orçamento, só que no teu orçamento não tinha mais o que gastar. Aí, como é que você vai fazer? Eu quero viajar. Eita, eu vou viajar. Vai, planeje. Eu, quando vou viajar, sento com a minha digníssima, a gente olha nossas contas, e eu já começo, pronto, vai dar, vamos viajar. A gente vai viajar agora para maio, de lua de mel. 15. Foi o que eu fiz.
já planejei antes, já paguei antes para ir livre. Porque o que acontece? As pessoas querem viajar sem dinheiro, aí botam no cartão. Cartão é para isso. E hoje eu estava vendo um vídeo na internet, um cara ensinando, minha gente, isso é terrível. O cara ensinando, pegar um cartão de crédito, ele tinha 3 cartões de crédito. Então ele pegava a fatura do primeiro, passava o cartão em uma maquineta de outra pessoa, pagava a fatura do segundo e ficava com o terceiro livre. Até liberar o primeiro. Veja que situação. E tem pessoas que, infelizmente, crente, que conhece Jesus, mas está preso porque não planeja. Não planejou, começou a gastar descontroladamente e ficou preso. O quarto é evitar dívidas desnecessárias. Como eu falei, o mal do século hoje, além da depressão, é o cartão de crédito. Quantas pessoas estão com o nome sujo por conta do cartão de crédito? Cartão de crédito é comprar com o dinheiro que você não tem. Cartão de crédito é comprar com o dinheiro que você não tem. Se você não souber usar e fazer compras desnecessárias, vai entrar em um buraco sem fim. Por quê? Cartão tem limite alto, aí começa trico, 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 tudo que vai trico, trico, trico. Quando for o mês que vem no celular, trico. Que for olhar a fatura lá em cima, aí vai começar a clamar: Senhor, tem misericórdia, Jesus, que Satanás está furioso. Tá não. Tá não. Você não soube usar o cartão de crédito. Eu não digo nada, você quer comprar um eletrodoméstico, algo maior, aí de fato você vai ter que comprar no cartão. Se organizar, planejar e comprar. Mas tem pessoas que não podem ver promoção. Quando vê a placa promoção, ela já pensa no cartão. Eu compro no cartão, depois eu pago. Aí vai na loja e vê. E se for uma pessoa compulsiva, misericórdia. Ela vê o nome, ela entra na loja. Eu amo sapato e perfume. Eu não posso ir para a loja de sapato e perfume. E se eu for, eu quero comprar. Mas, querido, nós precisamos ter esse controle. Não é porque tu tem um cartão que tu deve usar todo o teu limite. Não é porque tu ganha 1.500, tu tem que gastar 1.500 todo. Enquanto tu não gastar, tu não é feliz. Eita, eu gastei, tá 1.459. Eu tenho R$5 ainda, posso gastar. Não. Quando você perceber, isso daqui já é grave, você já está do vermelho para dentro. Você tem que parar e dizer: epa, vou começar a cortar. Não vou comprar mais. Porque teve uma entrevista no Fantástico que ele ia ensinar como era que você pagava o cartão e vencia todas as dívidas. Eu acredito que foi um dia de maior audiência. As pessoas esperando para ver o que o cara que ele era expert em finanças ia lá mostrar como era. Ele simplesmente pegou uns cartões de crédito, colocou em cima do birô, pegou uma tesoura e cortou. Eu acho que o povo ficou decepcionado. Eu não posso cortar meus cartões. Como é que eu vou comprar? Então, queridos, eu conheci uma pessoa que ela pagava todo mês a fatura dela. R$4.000. Só que era assim, ela recebia e pagava. Aí depois usava de novo para pagar todas as contas. Aí eu disse à pessoa, você está presa. Você está devendo R$4.000, fora as suas contas fixas. Por isso você não está conseguindo sair disso. Então, queridos, o cartão está te prendendo. Você não pode ver promoção, corte seu cartão. Ou se não, ligue para a operadora e cancele. Olhe, eu vou passar um tempo sem comprar. E a pessoa do cartão vai dizer: não, se uma pessoa boa, né, que compra muito, ela vai dizer: não, vai dar promoção, vai dar isso e aquilo. Não. Por quê? Para você se organizar financeiramente. Outra coisa, queridos, que é terrível. Tem pessoas que não pode cair um dinheiro extra na conta.
E tem outra que antes de cair o dinheiro, já gastou. Eu vou lhe dar um exemplo. PIS. Tem gente que o PIS nem caiu, viu? A data do aniversário dele é em março. Vai cair 12 meses para frente. Já gastou. Não tem mais. Aí eu digo, meu Deus, vai tirar férias. Antes de tirar as férias, quando o patrão paga as férias, paga tudo e ainda fica liso. Por quê? Gastou um dinheiro que ainda não tinha. E tem pessoas que são assim, infelizmente. Não pode ver dinheiro na conta, parece ter um fruviado nas mãos. Quando ela vê um dinheirinho, uma diferençazinha ali, ela quer gastar e ela quer comprar, parece que estava amarrado. Não, nós precisamos, querido. É um dinheiro extra. Você não estava contando com aquele dinheiro. Invista. Coloca um CBD no CDI. Eu estou fazendo isso agora, que eu sou agora investidor. Deixe ele. Então, não fique contando com o ovo na galinha. Ainda vou receber o PIS. Olha, mas eu vou... E tem gente que tem a cara de pau. Diz assim, tu me vende essa tua bolsa? Olha, mas eu vou te pagar com o meu PIS, viu? Quando eu receber o PIS, aí eu te pago. Porque é uma pessoa descontrolada financeiramente. Nem tudo que você ganha, você deve gastar. Aprenda a viver com o que você ganha. Aprenda a viver com o que você ganha. Querido, nós somos cristãos. Nós precisamos aprender a viver de acordo com a nossa realidade. Porque tem pessoas que... Eu vi até um vídeo da menina, ela tinha comprado um iPhone 13 quando lançou. E eu acho que foi mais para tirar a resenha. E a casa dela toda para rebocar. Aí tem gente que tem celular, iPhone 25. Tu me empresta o teu telefone para eu ligar? Ô abençoado, vende teu telefone e bota crédito. Quer ter um telefone top das galáxias, mas não consegue manter uma linha para pagar. Veja, então não condiz com a minha realidade. Eu preciso viver de acordo com o que eu ganho. Se eu ganho X, então eu tenho que me observar, dizer, não, então isso dá para mim, isso não dá para mim. Uma vez a gente conheceu um casal, Suzy e eu, e o casal, eles financeiramente eles eram muito bem. E eles convidaram a gente para jantar. Eu disse, bora. E o meu mais rico é o Xangai. Eu vou com o meu Chop Suey. E eu pensei que a gente ia para lá. Porque a gente, quando sai do culto, às vezes a gente vai sair para jantar. E nem sempre a gente pode. Geralmente eu vou em algumas datas especiais para esses outros restaurantes. Só que eles não. Para eles era normal. É a realidade deles, mas não era a minha. E nisso ele chamou a gente. Quando chegou lá, ele queria... Aí na verdade ele saiu, pagou a conta. Aí depois a gente conversou, com a esposa dele e disse assim, olha, não faça mais isso, porque a gente nem quer ser aproveitado de você. Sei que tem pessoas que querem abençoar. Se quiser me abençoar depois do culto, pode nos chamar, né? Nós vamos. Querem abençoar, tranquilo. Só que tem pessoas que elas são aproveitadoras. Elas sabem que aquela pessoa tem dinheiro, o que é que ela faz? Se encosta. Aí quando vai pagar a conta, o que é que ela faz? Vou no banheiro. Ou pega o telefone, me ligaram. Para quê? Para outra pessoa pagar. Não. Então a gente foi sincero. Queridos, olha, a gente ama vocês. Se for para a gente sai. Mas esse restaurante não é a nossa realidade. Não é. Porque eu tenho que ser sincero comigo. Já pensou eu querer bancar um de bonitão, de gostosão? Vamos para esse restaurante. Vou pagar no cartão. Para não ficar feio para mim. Bora pagar no pé daí. Pronto, ele pedindo e botando uma coisa na mesa, eu, misericórdia, Jesus, a conta vai dar 3.000. Não, foi o que eu disse, olha queridos, obrigado pela noite que a gente passou, muito boa e tal, mas olha, a nossa realidade não é essa. A gente agradece, a gente sai para algum lugar mais simples, a gente possa comer e dividir a conta normal. Então você precisa viver de acordo com o que você ganha. Pare de aparentar
o que você não é. Para de aparentar o que você não é. Que infelizmente tem pessoas que vivem de aparência. Para quê? Para ser aceita. Que de fato é uma lacuna na alma que ainda está em aberto, que precisa de cura. Ela precisa demonstrar que tem, para que as pessoas aceitem. Não é assim. As pessoas precisam lhe amar, as pessoas precisam ser seus amigos pelo que você é e não pelo que você tem. Abra lá em Provérbios 21, 5. Provérbios 21, 5. Diz o seguinte: os planos bem elaborados levam à fartura. Os planos bem elaborados levam à fartura. Planejamento traz paz e provisão. Planejamento traz paz e provisão. Quando você faz algo planejado, quando está tudo de forma que você planejou, querido, você fica em paz. Você vê que está dando certo, você vê que está dentro do seu orçamento. Então você pode colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. Mas quando não tem, quando você não consegue administrar, quando você não consegue ser organizado, quando você não consegue planejar, o que é que acontece? Você fica sem paz, desesperado, e você não dorme. E o que é que eu vou fazer? Isso não é o que Deus desejou para mim e para você. Deus, Ele quer me dar e te dar a paz que excede todo entendimento. Amém? E a Bíblia nos ensina a planejar antes. Aí você pode me perguntar, pastor, eu vou lhe mostrar agora. Abra aí em Lucas 14, 28. Lucas 14, 28 diz o seguinte: pois qual de vocês, querendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular o custo? Pois qual de vocês, querendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular o custo? Jesus nos ensinou sobre planejamento financeiro usando uma comparação. Isso é um planejamento financeiro. Ele estava ensinando que as pessoas precisavam planejar antes de fazer. E você precisa fazer essas perguntas a você mesmo. Eu realmente preciso? Eu tenho condições financeiras para fazer isso? O que eu vou fazer vai honrar o Senhor com a minha postura, com a minha atitude depois do que eu fizer? Porque, querido, a organização é espiritual também. Sabe por quê? Muitas vezes, quando a gente olha para a vida da pessoa, que ela está toda bagunçada, que ela está toda desorganizada, ela não está bem espiritualmente. Ela não está bem espiritualmente. A gente reflete o nosso interior. É igual uma pessoa carnal. A pessoa diz, eu estou buscando Deus, eu estou amando Jesus. Aí você vai conversar com ela, quando você vai mostrar uma coisa a ela, ela se arma. Aí você diz, essa pessoa está buscando o Senhor ou não? Ela diz que está buscando Jesus, mas ela está buscando Genésio. Porque a postura dela não condiz, não tem coerência com o que ela está falando. Então, nós precisamos de fato ter coerência com as nossas palavras e ser organizado. O terceiro ponto é cuidado com o amor ao dinheiro. Cuidado com o amor ao dinheiro. A Bíblia não diz que o dinheiro é o mal, mas alerta sobre o amor ao dinheiro, porque aquilo que amamos, entregamos nossas forças. Aquilo que eu e você, nós amamos, nós entregamos a nossa força. Abra lá em 1 Timóteo 6:10. 1 Timóteo 6:10. Primeira Timóteo 6:10 diz o seguinte: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Quando o dinheiro passa a ser a nossa prioridade, surgem dívidas. Quando o dinheiro passa a ser a tua prioridade, começa a surgir dívidas.
Pois quanto mais você ganha, mais você gasta. E isso é verdade, queridos. Eu já vivi isso. Eu já vivi. Meu salário era tanto, toda vez que eu era promovido, que aumentava meu salário, que era o que eu fazia, tem mais dinheiro para gastar. E eu dizia assim, é mentira isso que o povo diz. Quanto mais você ganha, mais você gasta. Não é verdade. Aí é onde a gente tem que ter essa administração financeira, aprender a viver com o que eu tinha e administrar o novo que eu recebi. É assim que funciona. Porque senão vai aparecer mais dívida e você vai ficar devendo e não vai conseguir se controlar. Outra coisa surgem conflitos familiares. Não tem mais tempo para a família. Tudo é trabalhar para ganhar dinheiro, trabalhar. Aí de repente, seus filhos começam a cobrar. Sua esposa começa a dizer, meu querido, minha querida, se organize, você está trabalhando demais, você não para mais em casa, a gente não tem tempo mais para nada, tudo isso é trabalho. Não, queridos, nós precisamos trabalhar para viver e não viver para trabalhar. A gente tem que ter limites também. E tem gente que é assim, e trabalha numa coisa, trabalha em outra, e quanto mais trabalho, quer mais trabalho, e se for por isso que ela pega outro trabalho e vai para outro trabalho, de repente a pessoa está uma múmia ambulante, de tanto trabalhar, mas ganhando dinheiro. Porque o foco dela é ganhar dinheiro. Outra, que é um mal do século, surge ansiedade. Não consegue dormir, ou porque gastou muito, ou porque quer ganhar mais. Aí entra nos remédios para controlar a ansiedade. Começa a ficar ansioso por essas questões, aí não consegue mais dormir. Está devendo demais, bota a cabeça, meu Deus, o que é que eu vou fazer amanhã? Vão cortar minha luz, vão cortar minha água. O que é que eu vou fazer? Não, se cortar a água ainda dá para eu pegar água na casa do vizinho. Não, e se cortar a luz, pronto, como é que nós faz? E a internet? Porque eu não vivo sem internet. Veja que situação. Por quê? Porque é uma pessoa que ela é descontrolada financeiramente. Não tem mais tempo para Deus e para as coisas do reino. Servia na igreja, a pessoa some. Tem a porção do Chaves, quem assistiu Chaves sabe, ele tomou uma porção, ficou invisível. Pronto, é uma pessoa que o dinheiro é o Deus dela. Servia na igreja, era uma pessoa proativa, aí arrumou um trabalho para ganhar dinheiro. Pronto. Aí se dedica ao trabalho, tudo é o trabalho, de repente some. E a primeira coisa que faz é deixar a igreja. Eu não tenho mais tempo. Mas tu não tinha antes. Mas por quê? Porque o Deus dela agora é o dinheiro, é ganhar dinheiro. Então por quê? Porque eu trabalho para Deus, a gente não recebe dinheiro. A recompensa vai vir no céu. E o da terra não, você trabalhando aqui, você vai receber o quê? Bufunfa, din-din. As pessoas fazem o quê? É mais fácil deixar Deus e as coisas de Deus e vão embora trabalhar para ganhar dinheiro. E tem pessoas que dizem, a igreja vai me sustentar. Querido, a gente está pedindo para tu sair? Não. A gente está te ensinando a administrar e dar prioridade do que é prioridade. Porque se tu morrer? Não é pior? Aí se morrer tu vai para o inferno, com tripa e tudo. Desviou-se. E nós temos que falar a verdade. E dizer, se a pessoa estiver desviada, infelizmente vai para o inferno. É porque a gente não fica, né? Feito aqueles crentes chatos. Vai para o inferno, tu vai para o inferno, vai para o inferno. Não, a gente pode fazer isso, né? É demonstrar o amor de Jesus, porque até então nós não podemos trazer ninguém para Jesus, porque Jesus ele não é assim. Mas nós precisamos dizer àquelas pessoas que conheceram o Senhor e desviaram dos caminhos do Senhor. Queridos, volta para o Senhor. O dinheiro não pode dominar você. Trabalhe, mas viva. Tem pessoas que não, que só querem viver para trabalhar, em função do dinheiro. Eu coloquei até aqui. Entenda, eu não sou contra trabalhar, porque eu trabalho. Não sou contra estudar, porque eu estudo. Devemos fazer tudo isso, e é necessário. Mas precisamos colocar cada coisa em seu lugar. Devemos colocar cada coisa em seu lugar. Até uma pessoa esses dias nos procurou, conversando conosco, disse assim, pastor, era bom falar com o pessoal da FIRE, para
fazer com que os jovens trazer uma palavra, alguma coisa para o jovem trabalhar e ser mais proativo e tal. Eu disse assim, eu querida e querido, isso não é obrigação da igreja. Isso é obrigação de pai e mãe. Caráter vem de casa, não vem da igreja não. Você tem que ensinar seu filho. Teve um período que João Pedro ficou de recuperação. Eu cheguei para ele, sentei com ele e eu disse, você tem por obrigação passar direto. Você tem por obrigação passar direto, porque você não trabalha, você não faz nada. Seu trabalho é estudar. Então você chegar aqui em casa, dizendo que está de recuperação, jamais. Você vai ter que passar de primeira, como livre, estude, administre seu tempo. Não é a igreja que tem que fazer isso, eu que tenho que ver meu filho. Eu tenho que chegar para ele, chegar perto e observar. Não é jogar para discipulador, não é jogar para a igreja essa responsabilidade, não. É tão certo que hoje meu filho ele é bem desenrolado, ele é proativo. Quando ele quer, um exemplo, ele quer ir para a Flame. Aí não está aí a Cláudia, saiu ali, falou com os pastores para vender, esqueci o nome, isso aí, vocês compraram. Vendeu tortilete, pagou a inscrição dele, ainda abençoou mais 2 pessoas. Mas isso é a igreja que ensina? Não, isso é obrigação minha como pai. Aí eu vou jogar a responsabilidade para a igreja? Não. Você precisa cuidar da educação do seu filho, ensinar ele. Mas quando Deus ele é nossa prioridade, o dinheiro vira ferramenta. Você passa a usar e usufruir de uma forma inteligente. O dinheiro não se torna um senhor. Ele não te domina. Você tem o controle sobre as finanças. E quando somos fiéis com pouco, Deus confia mais. Querido, se você é fiel, diga a você, eu vivo isso na minha vida. Eu vivo na minha vida financeira da fidelidade do Senhor. E eu tenho pedido, eu digo, Senhor, eu quero sim ser próspero, mas eu quero ser próspero para abençoar as pessoas, para abençoar a minha igreja. Essa é a prosperidade. Queridos, vai passar. A gente não leva nada. Não se iluda, diz que quer juntar dinheiro, não vou juntando dinheiro, aí tu morre. Não usufruísse, não abençoasse ninguém, não abençoasse tua igreja e morresse. Vê que tragédia, como diz minha pastora, é uma tragédia. Não, você precisa sim usufruir. Abra lá em Mateus 25, 21. Mateus 25, 21. Diz o seguinte: foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Então Deus está te observando, me observando para te promover. Só que se tu é infiel, está com da promoção. Tu não vai ser promovido, porque tu não é fiel. Isso não é apenas sobre dinheiro. Como você administra e como você usa aquilo que você recebe. E o quarto e último ponto, eu coloquei conselhos práticos de organização financeira cristã. Primeira coisa, queridos, coloque Deus em primeiro lugar. Mateus fala sobre isso. Buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O problema é que a gente busca primeiro as demais coisas, as nossas coisas, e depois o reino de Deus. Por isso que a gente não é abençoado, que a gente inverte os valores. Então coloque Deus como prioridade. Busque o Senhor. Ore antes de tomar qualquer decisão. Peça uma direção ao Espírito Santo. Espírito Santo, eu devo fazer isso. Espírito Santo, eu devo estar no emprego. O emprego está te roubando a tua vida com Deus. Meu irmão, ore para Deus abrir outra porta. Senhor, abre outra porta para mim, porque essa porta que está aberta não foi o Senhor não. Está me desviando, estou perdendo foco, estou perdendo propósito. Outra coisa, querida, seja grato. A gratidão abre as portas. É tão ruim quando você abençoa pessoas, não é que a gente quer reconhecimento das pessoas que vivem murmurando, pessoas que são mal agradecidas. É horrível estar perto de gente assim. Pessoas que tudo fala mal, tudo reclama. Vocês, misericórdia, até o capeta corre dela. Não, seja grato, tenha um coração grato pelo que você tem.
o que Deus te deu. Senhor, obrigado. Obrigado pela minha casa, obrigado pelo meu carro, que se você não tiver, profetiza que Deus vai te dar. Olha, Pedro pegou. Outra coisa, querido, seja fiel. Nossa fidelidade chama a atenção de Deus. Honre o Senhor com seus dízimos e oferta. Nós precisamos, queridos, entender. Tem dúvida, procure o discipulador, procure os pastores, tire sua dúvida. Mas não seja infiel. Seja um ofertante também generoso. Que tem gente que, meu Deus, até para pagar uma conta, deu quanto? R$ 37,96. Então vou botar R$ 37,96. Meu Deus. Seja uma pessoa generosa. Seja uma pessoa fiel com o Senhor. Se você fez um voto com o Senhor de abençoar alguém, se você fez um voto com a sua igreja, cumpra o voto. Outra, tenha controle financeiro. Como eu já falei, crie uma planilha do que entra e do que sai, anote seus gastos. Não fique gastando à torta e à direita achando que não vai vir a conta que vem. De repente você não tem o que pagar. Eu já conheci uma pessoa que ela teve que vender o carro. Quem lembra aqui da Pérola Joia? Era uma joia uma loja que vendia em carnê. Essa pessoa tinha mais de 12 carnês da Pérola Joia, uns 8 carnês de Ferreira Costa. Quando ela me abriu a bolsa que ela me mostrou, misericórdia. Infelizmente, ela teve que vender o carro, na época, um Corsa Wind de 97, para pagar as contas. Ficou a pé por conta do descontrole. Aprenda a economizar e investir para o seu futuro. E quando administramos bem, honramos a Deus, vivemos com paz, abençoamos outras pessoas. E para finalizar, abra aí em Provérbios 3, 9 e 10. Eu quero finalizar com esse versículo. Honre ao Senhor com os teus bens, e os teus celeiros ficarão cheios. A Bíblia é muito específica, queridos. Quando eu e você, de fato, nós entendemos o princípio do reino e entendemos o nosso papel como mordomo nas nossas finanças, nós vamos prosperar. Então eu quero te convidar a ficar de pé. Quero chamar aqui o pastor, ele está orando por nós.